Olá pessoal, seja bem-vindo de novo ao nosso programa. Espero que tenham tido todos um excelente fim de semana. E como está quente, não está? O Brasil está pegando fogo em todos os sentidos e lugares. E olha só, hoje nós temos de começar mais uma campanha do Pix de R$2. Durante toda essa semana precisamos que você contribua conosco com apenas R$2. Mas preste atenção, não precisa ser mais que isso. E se você já doou uma vez, também não precisa doar de novo. É só uma vez mesmo. E R$2 não é nada para você, não é nada para ninguém, mas nos ajuda a manter o canal para que possamos trazer sempre e cada vez mais notícias claras e verdadeiras sobre o que se passa no Brasil e no mundo, livres das amarras publicitárias do governo federal. Então nós precisamos da sua ajuda e contamos muito com você. Somos um exército do bem e precisamos estar sempre juntos. Vamos mostrar a nossa força, colabore conosco, basta acessar a chave Pix CNPJ que está aqui embaixo, na tarja, e contribuir. A gente agradece muito. E agora vamos para o programa de hoje. Finalmente, os brasileiros que estavam na faixa de Gaza estão retornando para o Brasil. O problema agora é a guerra de narrativas políticas para assumir a autoria de quem conseguiu a liberação dos detidos. Ministro da Justiça terá de se explicar por que recebeu um integrante da facção Comando Vermelho para conversar. Onde já se viu isso? E ministro Fachin do Supremo Tribunal Federal vota para rejeitar denúncia de corrupção contra presidente do PT, Gleisi Hoffmann. São alguns dos destaques que separamos para você no nosso programa de hoje, que está começando agora. Acompanhe. Pois é, pessoal, estamos começando hoje a campanha do Pix e precisamos muito que você participe doando apenas R$2. É bem tranquilinho, a quantia é pouca demais para você, mas que nos ajuda a manter o canal. Temos que mantê-lo e contamos com a sua compreensão e ajuda. Então vamos lá, anote a chave CNPJ aqui embaixo e colabore, por favor. E olha só como as coisas são no Brasil. É impressionante que tudo tende a acabar em algum bônus político, caso contrário não funciona. As pessoas são eleitas para representar o povo e não elas mesmas, os interesses próprios. Mas não é assim que a coisa anda e funciona no Brasil. Os caras não perdem uma única oportunidade sequer de ganhar em cima de qualquer coisa, mesmo que seja uma tragédia. É um jogando a culpa em cima do outro para ver se ganha algum benefício político. Pois não foi diferente nesse episódio de liberação dos brasileiros que estavam detidos na faixa de Gaza. Eles já estão a caminho do Brasil, felizmente, e ficaram na expectativa por cerca de 35 dias. Saíram do aeroporto internacional da cidade do Cairo, neste domingo, às 6h52, horário de Brasília, fizeram 3 escalas para reabastecimento e eram previstos para chegar em Brasília no final da noite desta segunda-feira. O governo brasileiro deixou um avião da presidência de prontidão no Egito para quando eles fossem liberados. Foi uma estratégia de esforço gigantesco para tirá-los de lá? Sim, foi. A estrutura foi montada por quem? Pelo governo brasileiro, ninguém tem dúvida disso. Foi uma negociação do Itamaraty de longa data? Sim, foi. Mas havia muito tempo que estavam nas conversações e não conseguiam a liberação. Foi um trabalho diplomático muito difícil, inclusive com integrantes do governo descendo o pau no governo de Israel, quando não deviam. Além da denúncia de ainda haver 10 brasileiros com ligações diretas com o Hamas. Estava difícil mesmo? Mas aí entrou em cena um outro agente, o ex-presidente Bolsonaro, que na reunião que teve com o embaixador de Israel em Brasília, teria pedido pela libertação dos detidos. Coincidência ou não, o pessoal entrou, enfim, na lista
e já está em território nacional. Foi o suficiente para começarem as narrativas de apadrinhamento de quem teria sido o verdadeiro responsável pelo sucesso dessa operação. Bobagem. A responsabilidade é sempre do governo que está no comando. É dele os recursos alocados para a operação de resgate, aviões, combustíveis, diplomacia oficial, alimentação e segurança dos envolvidos. Pronto, ninguém contesta isso. O importante é a causa humanitária de resgate de cidadãos. É uma obrigação do governo que está no poder. Se uma outra pessoa entrou no circuito e usou do bom relacionamento para ajudar, que legal. Que bom, que seja bem-vindo. Mas não se deve tentar tirar proveito político disso. O interesse pessoal de entes políticos não pode estar acima do interesse público. Os brasileiros estavam bem aliviados e registraram o momento da partida desde o início. Veja. Bom dia, de novo. Vamos tentar hoje travessia fronteira. Espero que hoje dá certo. O grupo do Canhunos todos já estão no ônibus. Então eu acredito hoje vai dar certo. Grande chance, aquele vez foi fechada, mas essa vez grande chance que a gente sair. Então meia hora a gente chega na fronteira. A gente manda mais vídeos e explicando como é que vai ser hoje. Obrigado, gente. Bom dia, Brasil. Pois é, o pessoal está bem aliviado. E o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se incomodou muito com as notícias de que o ex-presidente Bolsonaro teria influenciado nessa negociação e afirmou que todo o esforço para a libertação dos brasileiros foi feito exclusivamente pelo presidente Lula. Veja. O senhor presidente da República esteve desde o início totalmente empenhado e a par diariamente de todas as operações, de todo o projeto, desde o início desse conflito tão doloroso, e gostaria só de lembrar de que a partir do dia 9 ou 10 de outubro, o governo brasileiro continuou os contatos com os governos envolvidos, com o governo de Israel, com a Palestina, com o governo egípcio e com outros atores importantes da região com os quais nós coordenamos essa operação tão complexa, tão delicada, mas que chegou a bom termo. Eu quero dizer que eu, desde o início, tive contatos constantes telefônicos com o ministro do Exterior de Israel, Eli Cohen, com o ministro do Exterior do Egito, Sameh Shoukry, com a autoridade palestina, pessoalmente e por telefone, porque houve uma reunião no Cairo, a reunião para a paz do Cairo, em que estava o ministro do Exterior e o presidente da Palestina, e estive com ambos nessa ocasião. Além disso, também realizei contatos com o governo do Catar, que tem um papel importante e relevante na região e, sobretudo, nessas circunstâncias atuais, permitindo o sucesso dessa nossa operação que hoje se conclui. Ok, mas que necessidade é essa de mostrar para o brasileiro que foi o governo que conseguiu? Tipo, não esquece não, hein? Não teve nada a ver com o presidente Bolsonaro. Foi o presidente Lula quem resolveu essa questão, hein? Que bobagem. Você viu o ex-presidente Bolsonaro dando alguma declaração ou se gabando por aí de que tenha sido ele? Os caras parecem que não estão nem aí para ninguém, só querem saber deles mesmos. E olha, não se trata aqui de ser um canal bolsonarista ou de direita ou de extrema-direita ou seja lá de como quiserem taxar. Nada disso. Nós aqui apenas mostramos a verdade. Se ela não é do jeito que algumas pessoas pregam, nós não temos nada a ver com isso, não podemos fazer absolutamente nada, além de mostrar como ela, a verdade, realmente é. Se a economia está ruim, se não conseguem zerar o déficit fiscal, a gente fala aqui e nós somos os radicais? Nós somos os extremistas de direita? Claro que não. É o governo quem fornece a matéria-prima, não nós.
E nesse domingo, a Polícia Federal prendeu mais um brasileiro suspeito de ligação com um grupo extremista do Líbano, o Hezbollah. Foi no Rio de Janeiro, foi a 4ª prisão. 3 continuam detidos e um já foi liberado, mas está no radar da polícia. Essas prisões é que, no nosso entendimento, na nossa maneira de enxergar, é que foram as verdadeiras responsáveis pela liberação dos brasileiros para o Egito. Isso foi o que contou de verdade. Israel reconheceu o bom trabalho da polícia brasileira, ficou extremamente agradecido e retribuiu em sinal de boa fé, de boa amizade e colaboração. Vai o governo brasileiro dar mole para você ver o que acontece, com toda a sua diplomacia, para ver se tinha conseguido liberar os caras da zona de conflito. Eles iam ficar lá para o resto da vida deles, se não fosse a Polícia Federal ter prendido os suspeitos de extremismo no Brasil. Foi essa a razão. E por falar em facção, ficou agora ruim para o ministro da Justiça e Segurança Pública e alguns parlamentares de esquerda, como o deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, por exemplo, que se reuniram esse ano com a esposa de um dos líderes de uma das maiores e mais sangrentas facções criminosas do país, o Comando Vermelho. Os encontros teriam acontecido no primeiro semestre desse ano, e no caso do ministro da Justiça, Luciane Barbosa Farias foi recebida por assessores de Flávio Dino. Embora os encontros tenham acontecido no início do ano, a notícia só foi divulgada nesta segunda-feira, 13, pelo jornal O Estado de São Paulo. Todos eles, todos os que participaram desse encontro, ficaram caladinhos da Silva na época e não deixaram a notícia vazar na imprensa de maneira alguma, mas agora não teve jeito. Por que não entrou na lista de divulgação oficial? Qual era o assunto em questão? Luciane Barbosa, segundo o jornal, é casada há 11 anos com este senhor aí, Clemilson dos Santos Farias, conhecido no mundo do crime como o Tio Patinhas. Ele chegou a ser o topo da lista dos mais procurados pela polícia do Amazonas. Foi preso em dezembro de 2022 para cumprir 31 anos de cadeia. A esposa dele, que foi recebida pelos parlamentares e pelos assessores de Flávio Dino, também foi condenada no mesmo processo por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa. Em nota, o Ministério da Justiça disse que as reuniões foram solicitadas pela Associação Nacional da Advocacia Criminal, com a presença de várias outras advogadas. Mas não só ficou nisso, não. Luciane Barbosa ainda teve encontros, além de Guilherme Boulos, com outros integrantes do governo Lula, como uma representante da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, do Ministério, de Silvio Almeida. É complicado demais isso. Luciane trata da defesa dela em liberdade e os representantes dos órgãos, como o deputado Boulos, deveriam saber da repercussão negativa que um encontro desses poderia trazer para um parlamentar, ainda mais este parlamentar, sendo de esquerda, da base do governo. Depois fica achando ruim quando as interpretações sobem à superfície. Deputados agora vão convocar o ministro para ir mais uma vez ao Congresso Nacional dar explicações sobre esse encontro. Junta-se a isso a visita que ele fez, o ministro Flávio Dino, ao Complexo da Maré, sem segurança alguma de policiais fortemente armados, quase no mesmo período da visita da integrante do Comando Vermelho ao Congresso, que fica aí a grande pulga atrás da orelha dos parlamentares. Na semana passada, um outro ministro do governo Lula, Juscelino Filho, sempre ele, das comunicações, foi apontado mais uma vez como suspeito de irregularidades em processos de licitação e continua com o mesmo prestígio junto ao presidente da República. É impressionante isso. Em processo de investigação, a Polícia Federal encontrou mensagens com conta de pagamento e repasse de dinheiro com ligações suspeitas com o ministro Juscelino.
São palavras da própria Polícia Federal. É impressionante como a cada trimestre, em média, Juscelino Filho aparece na mídia de maneira ruim, como suspeito de alguma coisa errada, e ainda assim permanece na pasta das comunicações. Por que será? Depois, somos nós que vemos coisas demais. De novo, o governo é o produtor dessa matéria-prima. Nós aqui apenas analisamos e mostramos a verdade. E só para completar a questão do ministro Flávio Dino, os deputados Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, e Felipe Barros, do PL, também de São Paulo, entraram com pedido de impeachment dele, alegando que o ministro cometeu grave violação ao princípio republicano e ao mandamento constitucional da moralidade no exercício da administração pública. Uou! A cada dia que passa, fica mais difícil esses dois ministros se manterem no governo Lula. E por falar em ministro, o Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, foi o primeiro a votar no processo virtual a favor da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ela é acusada de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por supostamente receber propinas de mais de 3 milhões de reais para bancar as despesas da campanha dela ao governo do Paraná em 2014. A denúncia foi apresentada em 2018, 4 anos depois, pela própria Procuradoria-Geral da República, a PGR, e tem como base de sustentação as delações premiadas dos executivos e principalmente donos da empresa Odebrecht. O ministro Fachin considerou insuficiência de provas. Para ele existem vácuos investigativos intransponíveis para demonstrar supostos crimes cometidos. Só lembrando que foi o mesmo ministro que identificou as irregularidades de CEP no processo que possibilitou Lula a chegar ao 3º mandato. O homem é especialista em destrinchar processos e encontrar irregularidades, defeitos, erros simples na estrutura de formatação de uma peça de denúncia. Cabe aos advogados e investigadores, se quiserem sair na frente e vencer as disputas, principalmente com este ministro, terem um pouco mais de cuidado ao elaborarem essas peças acusatórias. Gastar um pouco mais de tempo e se antecipar ao que poderá ser encontrado depois. Fazer o quê? O ministro é um excelente profissional no que faz, um especialista e encontra, sim, defeitos. E a decisão dele é baseada na lei. Os outros é que são juniores demais e pensam que são águias. O ministro Marco Aurélio já dizia que a culpa das decisões polêmicas da corte não é dos ministros, e sim dos parlamentares que fizeram as leis como elas são hoje e também dos advogados que não estudaram. Edson Fachin foi o primeiro a votar. O julgamento continua no plenário virtual. E nós ficamos hoje por aqui. Não se esqueça que estamos começando hoje a nossa campanha do Pix. Bastam apenas R$2 e não precisa doar mais. A sua ajuda é fundamental para a permanência de nosso canal aqui nessa plataforma. Então vamos lá? Acesse a chave CNPJ aqui embaixo e contribua conosco. Veja, são apenas R$2, ok? Essa campanha vai até sexta-feira, mas não deixe para amanhã não, porque senão você acaba esquecendo. Um forte abraço, muitíssimo obrigado e nos vemos de novo amanhã. Até lá!